Manual de literatura é algo que eu como estudioso da literatura, eu tenho que dizer, alguns são bons. Bose é muito bom, ainda é muito bom, né? Mas a gente tem que sempre saber que ele está limitado muitas vezes pelas questões do seu tempo. Né? Então você hoje tem que pensar assim, hoje você já tem, eu soube que está sendo produzido agora um livro que vai ser inspirado no livro do Bose chamado História Concisa da Literatura Negra Brasileira. Eu tô doido para ler isso. Por quê? Porque ampliou o cânone. Pega um outro elemento que nem sempre vai ser enfocado nos manuais. Qual formato era publicado nos Estados Unidos? Você comentou aí, né? Era apenas no jornal ou tinha uma revista com formato igual no Brasil? Essa aí você mata rapidinho. O principal é o jornal. Tá? O principal é o jornal. Ele chegou a ter... até hoje, continua, né? Até hoje. Continua até hoje. Ele chegou a ter publicações em revistas, inclusive revistas com histórias. Algumas revistas eram compilados de tiras, né? Ainda tem esse tipo de publicação por lá, e outras revistas eram histórias próprias. Por exemplo, aqui no Brasil a gente leu O Fantasma de Jim Aparo, a gente leu O Fantasma de Don Newton, eram histórias produzidas para a editora Charlton. Só que essas revistas, né, formato americano, né, toda revista nos Estados Unidos é formato americano, né, elas nunca foram sucesso de venda. Elas nunca foram sucessos de venda nos Estados Unidos. Tem um livro muito, muito bacana do Kevin Patrick, que está ali no meio dos outros que eu tenho aqui na minha mesa de trabalho. Tem um livro muito bacana do Kevin Patrick que ele fala isso. O Fantasma sempre foi um sucesso de vendas em termos de revista fora dos Estados Unidos. Dentro, ele é moderado. Mas comenta um pouco sobre essa série recente aí em quadrinhos. Então, a Mad Cave é uma editora estadunidense, que agora, por exemplo, tem acho que é a Trem Fantasma, vai trazer Dick Tracy da Mad Cave. Putz, cara, legal. Vai trazer Dick Tracy da Mad Cave, que é ilustrada por um brasileiro. Então, a Mad Cave fez um acordo, um contrato recente com o King Features e licenciou um monte de personagens deles. Então, licenciou... eles estão com uma série boa do Flash Gordon, né? Muito interessante, e estão com essa série do Dick Tracy. E aí eles fizeram uma proposta de fazer uma série dos Defensores da Terra com o roteiro do Dan Didio. A arte é do Jim Calafiore e o roteiro é do Dan Didio. O que o Dan Didio fez? Ele pegou o programa de TV, os 65 episódios, assistiu todos, e aí ele disse o seguinte: o que melhor funcionou nessa série, eu vou continuar. O que não funcionou, eu vou rebootar. Então ele fez um misto de continuação e reboot. E olha, gente, a história ficou assim, é muito boa. Ela é muito diferente. Porque a gente que viu a série animada, a gente vai reconhecer um monte de elementos. Mas ao mesmo tempo ele se permitiu ignorar algumas coisas que realmente não funcionavam. Vamos ser sinceros, a série dos anos 80, ela é datada em vários aspectos. Sim, algumas coisas ali não funcionavam. Em contrapartida, ele retoma elementos clássicos dos quadrinhos. Por exemplo, Mandrake não é hipnotizador nessa série. Ele é um mago. Ele usa os palcos como um disfarce, mas ele é um mago. É sensacional. O Lothar, quem lembra, por exemplo, nos quadrinhos, Lothar era chamado de o homem mais forte do mundo. Malandro, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que Lothar é o homem mais forte do mundo. Tem uma cena, acho que é no volume 3 ou 4, que é primorosa, que o Lothar está perseguindo uns caras lá, e aí ele sobe no capô do carro, manda o filho acelerar e frear no último momento. Quando ele freia, ele pula, ele amassa o carro dos caras. Então, assim, é realmente sensacional. E o Dan Didio, ele foi ousado, porque a primeira coisa que acontece na história é que o Flash Gordon
Eu não vou dar muito spoiler, não. Quem quiser saber mais da história vai ver o meu canal. Vai assistir os vídeos. Mas assim, basicamente, primeiro número, Flash Gordon chega com a cabeça do Ming. Cara, eu lendo aquilo e falei... Caraca! Já acabou? E aí aquilo, qual vai ser o risco? E o barato é que a história, eles tinham anunciado que seriam 8 edições. E eu tava assim, cara, eu não quero que essa história dure só 8 edições. Eu quero mais. E pra minha alegria, quando a história termina, a última página, tá lá escrito, os defensores da Terra voltarão. A Mad Cave começa a pré-venda do número 1 da próxima série de Defensores. Então assim, essa série, quem conseguir... já tem alguns blogs brasileiros que fizeram tradução de fã. Eu consegui comprá-la por uma importadora. Eu posso fazer propaganda? Pode. Né? Fazer uma propaganda, gente, não tô ganhando nada por isso. Mas assim, você consegue comprar esses números pela Comics and Signatures, que é uma importadora de quadrinhos. A prova de que a série Defensores da Terra foi um sucesso é que a Mad Cave está lançando agora uma série do Fantasma. Eu consegui o número 0, que nos Estados Unidos eles têm o Comic Book Free Day, né? Eu consegui o número 0 com um amigo de lá que pegou alguns exemplares, mandou para mim. Ótimo, número 0 ótimo. E eles já estão, o número 1 chega agora em setembro. Chega em setembro. Então, assim, essa série Defensores da Terra da Mad Cave, maravilhosa. Eu espero muito que isso, de repente, seja um incentivo para uma volta desses personagens numa animação, numa nova animação. Né? Todos os personagens, e assim, quando eu falo todos, é todos mesmo, né? Os cabeças de chave lá, né? O Flash Gordon, Fantasma, enfim, né? Quanto os filhos também, todos os personagens, eles têm o seu momento, eles têm a sua importância durante toda a história, né? Desenvolvimento dos 8. Porque agora, por exemplo, tudo tá levando a crer que a próxima série não vai se passar na Terra. Vai se passar em Mongor. E aí talvez a gente tenha a possibilidade de ver 2 equipes. Uma em Mongor, com os heróis originais, e uma na Terra com os filhos. Porque no final da série, a Jedha assume o manto do Fantasma. A gente passa a ter 2 fantasmas. Até porque... não vou dar spoiler não. Tem sobre o Fantasma nessa série. Vocês vão ler a revista, ou vocês vão ver meus vídeos para vocês descobrirem. Mas tem um detalhezinho sensacional sobre o Fantasma nessa série. Você imagina como seria um filme dos Defensores da Terra, cara? Cara, eu imagino. Eu como todo fã, eu faço meus fancasts mentais, né? Eu imagino, por exemplo, você ter um roteiro, né, que justifique esses personagens se encontrarem. Mas uma coisa que... O caso é que, como eles não são personagens que estão na crista da onda, não dá para você começar com eles já estabelecidos. Você teria que seguir, para o bem ou para o mal, a fórmula da Marvel de fazer um filme sobre cada um, né? Sobre cada um talvez 3 filmes, porque Lothar e Mandrake você faz em conjunto, para depois fazer um filme em que eles se reúnam. Não é como, por exemplo, a Liga da Justiça. Você não precisa ter filme de origem do Super-Homem. Você não precisa ter filme de origem do Batman. Não precisa, sabe? Né? Mas eu imagino, por exemplo, você ter uma história, a história clássica, invasão alienígena, né? E mostrar como esses personagens iriam se movimentar dentro dessa história. Eu vejo, por exemplo, que o Chris Pine, ele daria um excelente Flash Gordon. Eu gostei dele como Capitão Kirk. Eu também gostei. Eu olho pra ele, eu vejo Flash Gordon. Por incrível que pareça, tem um comediante, Sacha Baron Cohen,
que fez o Borat. Conheço. Ele é louco para interpretar o Mandrake. E ele já mostrou que ele consegue trabalhar com personagens sérios. Ele tá nos Miseráveis, fazendo lá um pilantra. E o Mandrake, com aquele jeito meio irônico, ia casar bem com ele. O Lothar, eu tenho lá minhas dúvidas sobre que ator a gente poderia colocar ali. Eu penso, às vezes, no Ray Fisher, que fez o Cyborg. Pra minha cabeça aqui veio talvez o Elba. Idris Elba. O caso do Idris Elba é que ele já é muito coroa ele é mais pro personagem. Mas o Ray Fisher, ele é um ator jovem e ele já mostrou... Eu gostei muito do Cyborg que ele fez. O Fantasma é que é uma dúvida eterna na minha cabeça. Por quê? Você tem que ter um ator que ele precisa ter porte físico, isso se conquista. Mas ele tem que ser um cara talentoso e corajoso o suficiente para fazer um personagem que não vai tirar a máscara. E isso não é tão fácil de conseguir. Um cara que eu penso... Né? Um cara, por exemplo, que ele tem o porte físico para fazer o Fantasma, é o Henry Cavill. O Henry Cavill mas o Henry Cavill é um ator limitado. Ele é limitadíssimo. Ele é um ator limitado. Assim. Ele precisa ele não ter expressão. Ele ia precisar ter um puta diretor junto com ele para poder resolver isso. Mas tem um rapaz, eu não lembro o nome dele. Tem um rapaz que eu vi na série The Big Bang Theory, que ele faz um dos namorados da Penny, da personagem lá da namorada do par romântico, né, do Leonard. Ele é um cara que ele aparece nos 2 ou 3 episódios só. O nome do personagem dele é Kurt. Num dos episódios ele aparece vestido de Homem das Cavernas. Quando eu olhei, eu falei, mano, esse cara é o Fantasma. Ele dava pra fazer o Fantasma. E aí eu penso que um filme dos Defensores teria que ter essa história deles, talvez lutando em lugares distintos até o momento de se juntar. A trilha sonora, eu só consigo pensar no Hans Zimmer para fazer. E aí eu sei que eu vou atrair talvez a ira de alguns, mas eu adoraria ver o que o Snyder faria com esses 4. Porque eu gosto... Mas ia ter slow motion pra caramba. Mas é aí que tá. Porque o pessoal fala, mas não é realista. Mano, se eu quiser realidade, eu vou assistir o telejornal. Exatamente. Eu gosto. Eu tenho a mesma sina com isso, cara. E assim, eu entendo, eu reconheço todos os defeitos que o Snyder tem como diretor. Ele tem vários. Eu acho que às vezes realmente ele exagera na câmera lenta, no slow motion. Mas ele tem uma coisa que poucos diretores hoje em dia têm. Coragem de não entregar o que as pessoas esperam. Eu sei que você pode chegar na hora e ter um personagem pra lá de descaracterizado, mas sendo bem honesto, se você tomar por conta Watchmen, se você tomar por conta a versão dele do Liga da Justiça, ele não chega necessariamente a descaracterizar os personagens, tá? Mas se fosse para ter um outro diretor que não fosse, tô vendo ali o outro Snyder não, né? O Newton, Snyder não, o Renato não. Eu gostaria, por exemplo, de ver o que um Christopher Nolan faria com esses personagens. Porque o Nolan, para mim, é hoje o melhor contador de histórias de Hollywood, é Christopher Nolan. Ele sabe contar histórias. E se a gente quisesse, de repente, ainda pirar mais ainda na batatinha, dá os personagens, dá o filme na mão do Fernando Padilha, o diretor de Tropa de Elite. Dá na mão dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Já avisei que vai dar merda isso. O Cop já foi. Já fizeram o teste. Gente, eu vou ser sincero, eu adorei Robocop do Padilha. Porque eu via aquele cara como um policial brasileiro. Ele tem tempero. Ele trabalha com a questão assim, como é que a sociedade lida com essas figuras. Então, sei lá, né? Mas aqui eu tô só sonhando. O Glauco pediu aqui para você comentar um pouco sobre aquela espetacular biografia do Lee Falk, do Gonçalo, né? Que quem fez ali a parte de diagramação e tal, quem ajudou ele foi o Igor, né? Da Mundo Mitos e tal. E o Gonçalo já esteve aqui, falou sobre a
a biografia e tal. Não precisa entrar assim no, né, a fundo, mas comenta em linhas gerais o que você achou daquela biografia. Eu achei genial a maneira como o Gonçalo, né, escreveu essa biografia. Foi o primeiro livro dele que eu li, diga-se de passagem. Eu conhecia o Gonçalo, conhecia das palestras dele, mas eu nunca tinha lido algo dele. E eu fiz a revisão do livro, eu fiz a revisão técnica do livro, fiz algumas colocações na época, né, detalhes, porque o Gonçalo ele é muito criterioso. E eu acho que o livro ele preenche, como mais uma vez vou usar essa expressão, ele preenche uma lacuna não só no mercado editorial brasileiro, mas no mercado editorial global. Porque a gente não tem uma boa biografia de Falk lá fora, né? Ele conseguir rastrear a história de Falk a partir de entrevistas que Falk deu e de pesquisa em arquivos disponibilizados na internet, e ele constrói a biografia do Falk como de uma forma quase que cinematográfica. É um livro essencial, né? A questão, por exemplo, para minha surpresa, quando ele revela que Falk atua como espião durante a Segunda Grande Guerra. E é Falk que leva para os Estados Unidos o primeiro exemplar completo do Mein Kampf de Hitler a chegar na América. Porque a versão que tinha era toda editada para excluir a parte mais anti-judaica. Então, isso a gente vê esse sujeito, né? E ele é maior do que a criação dele. Ele é grandioso. Então eu digo assim, falando em linhas gerais, não vou ficar fazendo o resumo do livro, é uma obra essencial para quem é apreciador de quadrinhos ou simplesmente para quem é um apreciador de história. Exatamente. Um livro assim sensacional. Eu que lidei, a minha primeira lida com o livro foi no âmbito profissional, né? Trabalhando em cima da obra. E é muito raro que quando a gente trabalha, quando eu pego um livro para revisar, que eu vou trabalhar com ele profissionalmente, é muito raro eu me empolgar com o que eu estou lendo. Porque eu estou fazendo um trabalho técnico. Sim. Esse livro, ele me empolgou enquanto eu fazia a revisão técnica dele. É maravilhoso. Tá aqui. Tô aqui do meu lado. Então o meu tá aqui também. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora. E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!